Eu tenho certeza que se eu perguntar para você como é o seu hábito intestinal, você vai me dizer: ah, vou várias vezes no banheiro. Pois bem, ir várias vezes ao banheiro pode não ser legal. Quando o intestino bom pode ser um alerta silencioso. Você sabe o que é a síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável, na verdade, é uma alteração do hábito intestinal que pode sim ser para mais solto, como pode ser para preso ou alternar os dois. Como todos nós sabemos, o intestino ele está intimamente ligado com o cérebro, ou seja, paciente que tem algumas questões relacionadas a um grau de ansiedade muito grande, tendem a desenvolver várias intolerâncias e várias sensibilidades ligado à mucosa intestinal. Então, por esse motivo, os pacientes tendem a dizer que o intestino ele é muito bom e que ele vai várias vezes ao banheiro, de manhã, de tarde, de noite. Porém, quando a gente investiga a fundo o hábito diário desse paciente, a gente percebe que um intestino muito solto pode também não ser bom e pode ser sim um alerta de que é preciso investigar alguma alteração silenciosa nesse trato digestivo. Eu sou a doutora Marcela Vores, sou médica nutróloga e se você se interessou por esse conteúdo, me siga para mais informações de saúde com qualidade. E qual a relação entre síndrome do intestino irritável, obesidade e inflamação crônica? Todas as doenças, elas iniciam no intestino. E o que acontece dentro da mucosa intestinal? A mucosa intestinal, ela é muito irrigada e muito inervada. E essa inervação que faz esse contato direto entre intestino e cérebro. Porém, existem canais que passam do intestino para o sangue. E muitas vezes, devido a fatores estressantes, principalmente como estresse crônico, devido a picos reiterados de cortisol, essa mucosa ela inflama e abrem-se esses canais, fazendo com que tudo que está dentro do nosso intestino vaze para o nosso sangue. Dessa maneira, aumentam as células de defesa para que venham de fato conter essa invasão. E isso a longo prazo tende a tornar uma inflamação crônica, silenciosa. E a partir daí, desenvolver, por exemplo, doenças autoimunes, a própria obesidade. Então, o intestino permeável, que é como a gente chama, é como se fosse uma peneira, ou seja, tudo que está dentro do intestino, toda a nossa flora, toda a nossa microbiota, que pode ser boa, porém nem sempre fora do intestino, elas vão ser benéficas. Então, dessa maneira, a gente tem uma inflamação crônica, silenciosa, que desenvolve-se dessa maneira todos os tipos de doença crônica, entre elas a obesidade e a própria síndrome do intestino irritável. Qualquer tipo de sinal é importante. Por isso que em uma consulta a gente pergunta: como são essas fezes? A característica, se ela é lisa, se é solta, ou seja, mais pastosa, se são bolinhas, se são as fezes caprílicas que nós chamamos, e principalmente odor. Claro que as fezes têm um odor característico, mas não pode ser um odor muito forte. Gases, se essa pessoa ela acorda com o abdômen mais seco e ao longo do dia ela distende, quantas vezes ela vai no banheiro, se vai de manhã, se vai de tarde, de noite ou se não vai nenhuma vez, todos esses sinais, cores de fezes, isso tudo, inclusive nós estudamos como uma escala para saber de fato a qualidade desse cocô, se esse cocô afunda, se esse cocô não afunda, isso pode ser que o paciente tenha mais gordura nessas fezes, porque se é água e óleo, eles não se misturam. Então, todas essas características são muito importantes. Então, esses sinais, a gente pergunta para o paciente e pede para que ele observe em casa para saber se realmente essas fezes estão saudáveis ou se ele pode estar desenvolvendo alguma doença relacionada à síndrome do intestino irritável. Existem hoje suplementos específicos para o trato digestivo. Um deles é a glutamina, que nós usamos com muita frequência. E sim, eles melhoram demais a mucosa intestinal. É um aminoácido que existe muito, que necessitamos muito dentro desse trato digestivo e que pode ser um suplemento adequado para você utilizar com uma melhora na saúde intestinal. Temos também a própria
Akkermansia, né? Hoje nós temos os biomamps, que são os probióticos específicos de Akkermansia. A Akkermansia, ela é uma microbiota que melhora demais a saúde desse intestino. Medicamentos como, por exemplo, a própria metformina aumenta a população de Akkermansia. Então, antigamente o que a gente fazia em relação à desparasitação demais ou até a reposição de muitos probióticos, isso não se utiliza mais, né? Porque nós não sabemos qual é o tipo de microbiota que esse paciente tem dentro do intestino e se suplementando mais microbiota, mais probiótico, isso pode inclusive piorar essa população. Então, desparasitar demais não é bom e repor probióticos demais também não é bom. Então, nós precisamos nutrir esse intestino e cuidar desse paciente de maneira que ele não piore a inflamação, como, por exemplo, o estresse crônico. Então, a partir do momento que o paciente faz um pico reiterado de cortisol ao longo do dia, o nosso corpo, ele entende que ele está sob luta ou fuga e que ele precisa, dessa maneira, ativar os órgãos alvos, que é coração, pulmão e cérebro. O intestino, ele não precisa trabalhar no momento que você vai morrer, né? Ou seja, ele precisa simplesmente ficar paradinho, quietinho, e o intestino sofre com o quê? Com a falta de oxigênio de sangue. E nesse momento é quando ele começa esse processo de inflamação. Então, repor alguns suplementos, como glutamina, como a própria Akkermansia, que é esse probiótico adequado, repor fibras. Muitos pacientes às vezes não têm um consumo de fibras adequados, também pode ser uma boa para esse intestino. Então hoje existem essas estratégias, né, que vão além da dieta, além da hidratação, mas principalmente um tratamento como neurocomportamento, para a gente conseguir diminuir os picos reiterados de cortisol e fazer com que esse paciente trate esse intestino. A característica dessas fezes são muito importantes. Então, a minha primeira pergunta para o paciente sempre é: qual é o seu hábito intestinal? Você vai ao banheiro todos os dias? Ah, não, sim, eu vou toda manhã. E como é a característica dessas fezes? Normal. E o que é normal? Normal pode ser pastosa, pode ser presa. Então, na escala de Bristol, que nós chamamos, existem vários desenhos de fezes e o que cada uma dessas fezes elas querem dizer. Por exemplo, umas fezes mais secas, elas tendem a ser mais bolinhas, que são as fezes caprílicas que nós chamamos. Quando ela é mais bananinha, lisa, ela é umas fezes que saem com maior facilidade. Uma dessas perguntas também é importante, se ele esvazia todo um ampola retal, se ele sente que essas fezes ainda estão presas e ele não consegue evacuar todo o conteúdo, se ele ao longo do dia vai novamente ao banheiro, ou se as fezes são daquele tipo, eu comi e fui ao banheiro. Eu pareço um pato, doutora. Isso é muito comum também e nem sempre é bom. Por exemplo, na minha família eu tenho histórico de câncer de intestino. O meu pai tinha um hábito intestinal bem frequente, ou seja, ele ia muito ao banheiro e achava que esse hábito era um hábito normal. E na verdade não era. Ele provavelmente já devia ter alguma alteração nessa microbiota e em algum momento ele desenvolveu uma lesão que evoluiu para um câncer de intestino. Então é muito importante não só fazer com regularidade os exames de colonoscopia, que é um exame de imagem que a gente recomenda sim para o paciente após os 40, 45 anos e se tem histórico familiar ainda antes, mas importantíssimo é você avaliar essas fezes. Hoje os exames de fezes não mudaram-se muito dos exames anteriores de quando nós éramos mais jovens. Esses exames, eles ainda são solicitados e muitas vezes o médico não pede mais, porque ele acha que o exame de fezes não precisa ser feito. E sim, o exame de fezes traz muitas características sobre a sua saúde e como está o seu trato digestivo. Então é fundamental a observação dessas fezes e como é o seu hábito, se é frequente, se não, se é de mais, se é de menos, isso tudo são informações muito importantes para que a gente possa sim investigar uma possível doença do trato digestivo. Os tipos de exames que nós pedimos para ver essa saúde intestinal. A colonoscopia, ela é sim importante e ela é um exame, eu digo, diagnóstico, porque quando você já tem a lesão, o colonoscópio ele vai olhar, vai fazer a biópsia e dessa maneira a gente pode saber, né, qual o tipo de lesão. Porém, existem exames que são realizados prévios, que a gente consegue de fato saber como está a saúde desse intestino. Alguns deles simples, como gordura nas fezes,
como o próprio sangue oculto. Isso também é muito importante de se observar e perguntar para o paciente se ele tem sangue nas fezes, se ele tem alguma lesão como hemorroida, se ele tem muco, que é como se fosse um catarro. Isso traz muito para nós a ideia de que esse paciente pode estar tendo alguma intolerância. E temos entre todos esses exames o coprológico funcional, que é um exame que há muito tempo nós já utilizávamos e ele pode avaliar a sua saúde desde o momento da mastigação até as fezes. A mastigação, por exemplo, é importante, pois esse alimento ele pode passar pelo trato digestivo como pedaços de alimento sem ser mastigados e dessa maneira fermentar ainda mais. Então, um exame muito importante, além de outros como nós temos de metabolômica, que é exame de Indican, é o exame de coprológico funcional, que muitas vezes ele é muito mais importante do que simplesmente a colonoscopia. Embora a colonoscopia, sim, precisa ser realizada de tempos em tempos, dependendo desse paciente. Mas a avaliação das fezes clínica e o coprológico funcional são exames que dizem como de fato está a saúde intestinal desse paciente. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre os seus intestinos, de como está a sua saúde intestinal, se você sente que é um momento de olhar para essa saúde com muito mais qualidade, você me siga para mais conteúdos. Nós na Clínica Médica Vores temos métodos, hoje a gente tem planos de tratamento para esse paciente que quer um olhar na saúde como um todo. Esperamos você, eu tenho certeza que a sua saúde jamais será igual a partir do momento que você olhar para esse intestino com carinho. Esse intestino, ele não quer o seu mal, ele está apenas dando sinais de que a sua saúde precisa de um pouco mais de cuidado.